nesses 20 anos, algo que trouxe reconhecimento para o meu trabalho foi o fato de reconhecer a estrutura que eu tenho, tá? Uma estrutura pública, tá? Muitas vezes a gente tem auxílio aí da iniciativa privada através de parceiros, de patrocinadores. Então eu sempre valorizei, tá? Aquilo que eu tenho. A gente nem sempre você tem uma estrutura adequada e em condições das grandes equipes, mas dentro do cenário do futsal, do que a gente tem e do que é possível ser feito, tá? Eu sempre consegui desenvolver um trabalho satisfatório, um trabalho que de repente atendesse as expectativas aí e que proporcionasse, tá, o melhor possível para quem participa das atividades, dos treinos, dos jogos. E eu vejo muitas vezes os treinadores às vezes reclamando, criticando. Claro, isso, tá, você precisa também às vezes reivindicar, criticar, mas dá para fazer. Então eu vejo muita gente parada com uma estrutura que poderia ser muito bem aproveitada, mas a pessoa está ali sempre reclamando, querendo mais e não fazendo com aquilo que ela tem. Então eu sempre e isso acabou culminando aí com o pilar que a gente chama de mão na massa. Você tá, cara, dentro daquilo que você tem, você precisa estar desenvolvendo, precisa fazer alguma coisa o nosso trabalho de formação ele vai nesse sentido de estar, de repente, mostrando para vocês que, cara, existem muitos treinadores que fazem muita coisa sem ter praticamente nada, nada mesmo, e a gente traz aqui para vocês alguns exemplos e nesses 20 anos, tá, eu sempre valorizei a estrutura e é uma dica para você. A gente tem hoje, tá, eu diria que a estrutura que eu tenho hoje dentro, olha só, dentro é, da esfera pública, tá, de novo, a gente tem, tá, algumas situações que é possível você ter parcerias aí com a iniciativa privada, mas em um contexto geral, eu atendo a esfera pública. A gente tem hoje uma estrutura e quem quiser conhecer está à disposição, tá? Muita gente me procura e muita gente conhece sim a estrutura que tem, se surpreende com o que tem, é muito melhor do que clubes de futebol profissional. Tá? Eu conheço a estrutura de muitos clubes, até muitas vezes sou solicitado para de repente opinar ou de repente participar de alguns projetos e realmente a gente tem muita dificuldade em função de repente ter muita gente que trabalha só com paixão. O esporte ele envolve muita paixão, mas não dá para você fazer tudo só com amor. Você precisa ser profissional, ter conhecimento, colocar sua formação ali em prática e a gente vê muita gente sendo favorecida, muita gente sendo ajudada porque conhece não sei quem, porque é amigo desse, amigo daquele. Cara, e aí quando vai para uma exigência maior e isso acaba culminando com as coisas dentro do campo. A gente vê muito jogador ruim hoje atuando e no futsal não tem esse meio termo. Ou você joga, ou você aprende a jogar e alguém tem que te ensinar. Esse alguém é o treinador, ou você não consegue jogar. É um jogo muito específico, com muitas exigências técnicas, táticas, emocionais, tá? Físicas, e aí você tem que ter toda a preparação e a estrutura ela te ajuda muito. Não é a estrutura que eu falo aqui, não é só a estrutura de ter uma quadra, ter um ginásio. Aqui hoje a gente tem, lembrando assim dos principais, pelo menos 5 locais com ginásios que a gente pode utilizar. Temos transportes disponível para jogar em qualquer lugar. Temos uma estrutura de fisioterapia, de médica, uma estrutura de assistência social, uma estrutura de vários parceiros à disposição da equipe, uma estrutura de treinadores que trabalham desde as categorias de base até a equipe principal, como é o meu caso, e uma estrutura de material, de investimento financeiro, e tudo isso passa pelo conhecimento do treinador também, porque muitas vezes muitos treinadores que estão na mesma situação que eu estou não conhecem tudo isso. Tá? Então isso passa
pelo treinador ter conhecimento sobre, por exemplo, políticas públicas. Tá? Então, que treinador de futsal hoje que vai estudar políticas públicas? Isso é algo que... Tá? E aí você fala, porque tá na... A gente recebe muitas críticas também e tem um estigma sobre o serviço público, mas quando tem que valorizar e tem que ser reconhecido, realmente eu acho que o Brasil tem muito, tá, a acrescentar em alguns projetos, em alguns lugares, e eu estou dentro de um desses lugares onde as coisas não apenas ficam no papel, mas acontecem, e acontecem graças ao empenho de muitas pessoas que estudam, que de repente dedicam aí o seu trabalho e todo o seu conhecimento para o desenvolvimento dessas políticas públicas.